Eu conheci um homem, um fazendeiro de palavra firme e fé inabalável, que enterrava um santo de cabeça para baixo. Isso soa estranho, eu sei, quase uma heresia. Mas é a história de Elias, um homem que acreditava em Deus com cada fibra, e mesmo assim, em seu desespero silencioso, desafiou as próprias crenças para encontrar um milagre. Sou um contador de histórias assim, que mergulha em paradoxos para desvendar verdades que a lógica não alcança. E prometo, o que Elias descobriu ao ser salvo por aquele ídolo vai redefinir tudo o que você pensa sobre milagres e fé. A vida de Elias na superfície era um livro aberto, como o sertão sob o sol forte. Ele acordava antes do galo, o cheiro de orvalho e terra molhada invadindo as narinas. Suas mãos grossas e calejadas conheciam cada sulco da terra, cada semente plantada. Sua voz, grave, ecoava nos cultos de domingo, entre hinos e aleluias. Via seus irmãos levitarem em êxtase, tomados por um espírito que parecia vibrar no ar denso da igreja, um calor que irradiava dos bancos de madeira. Mas por dentro, eu via um vazio, um eco oco onde deveria residir a plenitude divina. Um frio estranho que nem o sol do meio-dia conseguia aquecer. Ele evitava olhar para esse incômodo, desse buraco escuro que insistia em sugar sua alegria. Esse vazio tinha raízes profundas, fincadas na infância. Aos 7 anos, uma dor brutal rasgou sua alma, deixando uma cicatriz invisível. Foi nessa época que, em meio a escombros de uma casa abandonada, ele encontrou um objeto. Uma estatueta pequena, de barro, com cores suaves e gastas. Achou-a bela, um segredo de barro e cor, e a escondeu. Era Santo Antônio. Ele descobriria depois, um ídolo para sua fé evangélica. Mas Elias não via um ídolo. Via um objeto de beleza, um pedaço de mistério que ele guardou em um canto escuro do celeiro, longe dos olhos julgadores. E foi ali, na solidão do celeiro, que ele começou sua estranha relação com o santo. Com o tempo, a dor da infância se misturou à dor da inadequação espiritual. O vazio crescia, e com ele uma estranha superstição. Alguém lhe disse, em um sussurro quase inaudível, que enterrar Santo Antônio de cabeça para baixo trazia o que se desejava. Era um absurdo, uma abominação para a sua fé. Mas o desespero tem um cheiro acre, e Elias o sentia. Uma noite, sob a luz pálida da lua, com o vento frio roçando sua pele, ele cavou um buraco no chão do curral. A terra úmida grudava nas unhas. Com um nó na garganta, enterrou o pequeno santo, de cabeça para baixo, sentindo um peso no peito que não era da terra, mas da culpa. Um zumbido sutil na orelha, como um aviso, mas ele o ignorou. Se isso cutucou algo em você, escreva agora, quero a verdade. Os dias se arrastavam, pesados como sacas de grãos. O tempo parecia esticar. As horas se arrastavam numa lentidão dolorosa. As bordas do mundo pareciam se desfazer. O silêncio da fazenda, antes acolhedor, agora soava como um grito abafado. Eu via Elias, seus ombros curvados, a poeira fina grudando na pele, o suor escorrendo pela testa, mas o suor não limpava a angústia. Um dia o ar ficou denso, quase palpável, com um cheiro metálico de chuva que não vinha. A temperatura subiu, um calor que não queimava por fora, mas parecia cozinhar por dentro. Ele sentia urgência. Uma urgência que ele não sabia nomear, mas que o empurrava para um precipício. Aquele dia da colheita de milho chegou, quente e empoeirado, como tantos outros. O sol batia impiedoso nas chapas de zinco do silo, fazendo o ar vibrar. Elias estava no alto, supervisionando o carregamento dos grãos, o cheiro doce do milho fresco misturando-se ao pó. O ruído constante da máquina de colheita era um som familiar, quase um mantra. Ele pisou, um passo em falso. A prancha de madeira, velha e gasta, cedeu sob seu peso. O mundo girou num instante, as cores do céu e da terra se misturando em um borrão. A queda seria fatal. O ar rarefeito chicoteou seu rosto, o som do vento assobiando em seus ouvidos, um estrondo que parecia vir de dentro. A gravidade o puxava com uma força esmagadora, e ele sentiu o peso do próprio corpo despencando,
O chão, duro e impiedoso, se aproximava rápido demais. No meio do desespero, enquanto despencava, algo aconteceu. Não foi uma luz celestial, nem uma voz retumbante. Foi um vulto pequeno, marrom, que pareceu se materializar no ar, bem ali, amortecendo sua queda por um instante crucial. A sensação foi de um toque suave, mas firme, como uma mão invisível o segurando por uma fração de segundo. Ele caiu, mas não no concreto. Ele caiu em um monte de palha que milagrosamente estava ali recém-depositada, formando uma cama dourada e macia. A queda, que deveria quebrar-lhe os ossos, resultou apenas em escoriações leves, um arranhão aqui, uma dor muscular ali. Ele se levantou, atordoado, a boca seca, o coração batendo forte no peito. Procurou o vulto. Nada. A palha cheirava a campo, a vida, mas também a um mistério. E então ele viu, na terra fofa, perto de onde havia caído, estava a pequena estatueta de Santo Antônio, aquela que ele havia enterrado de cabeça para baixo meses antes. Agora, desenterrada, limpa pela terra e voltada para cima, como se tivesse sido cuidadosamente colocada ali. O choque foi profundo. A estatueta, de barro gasto, parecia brilhar sob a luz do sol. O ídolo que ele tanto desprezava, que ele torturava para obter favores, o havia salvado. Primeiro, a raiva. Uma fúria quente subindo pela garganta. Não pode ser. É feitiçaria. Depois, a negação fria e insistente. Coincidência. Mas a imagem da queda, o vulto, a estatueta se repetiam em sua mente como um filme em loop. Sua fé evangélica gritava: abominação. Um eco estridente em seus ouvidos, mas seu corpo sentia a dor evitada, e sua alma uma estranha e indescritível gratidão. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Ele se viu ali, naquele monte de palha, com o santo na mão, e não sabia o que pensar. Um enigma havia sido posto à sua frente, e ele precisava decifrá-lo. Elias ficou ali de pé, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo pela nuca. A palha, antes macia, agora parecia áspera sob seus pés, um lembrete do que quase foi. O sol ainda batia forte, mas a luz parecia ter perdido o brilho, como se o mundo tivesse embaçado. O gosto metálico do medo ainda estava na boca, misturado ao cheiro doce do milho. Ele olhou para a estatueta em sua mão, de barro gasto, com aqueles olhos pintados que agora pareciam fitá-lo com uma calma impossível. Como aquilo, como um pedaço de argila que ele havia profanado, podia ter sido a ponte para sua salvação. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio. Elias não falava, mal comia. A estatueta de Santo Antônio jazia sobre a mesa da cozinha, um intruso de barro no coração da casa evangélica. Sua presença era um peso, um questionamento mudo que pairava no ar denso, carregado com o cheiro de café e lenha queimada. Ele passava horas olhando para ela, as mãos ásperas tamborilando na madeira da mesa. O vazio que antes sentia no peito, aquele frio que nenhuma pregação aquecia, agora tinha um novo companheiro. A confusão. Uma confusão que rangia como ferro enferrujado por dentro da cabeça. A voz. Aquela voz que sempre o guiava nos cultos, agora era um acusador implacável. Idolatria, abominação, feitiçaria. Os versículos bíblicos que ele tanto amava se transformaram em chicotes, fustigando sua alma. Você buscou um ídolo. Você desonrou a Deus. A culpa era um veneno amargo, subindo pela garganta, queimando. Ele se via novamente ali, no curral, as mãos sujas de terra, enterrando o santo de cabeça para baixo. Um desespero frio, uma súplica pagã. Como ele pôde? O zumbido que sentira naquela noite voltou, mais forte, como uma abelha presa dentro do ouvido. Era o diabo rindo, zombando de sua fé? Ou era Deus testando-o, mostrando-lhe o quão longe ele havia caído? Ele tentava orar, mas as palavras morriam na boca, pesadas e sem sentido. O que dizer? Agradecer a um santo? Pedir perdão por ter sido salvo? A igreja parecia distante, suas canções, meros ruídos. Elias sentia a textura áspera da dúvida, a temperatura gelada da solidão espiritual.
Aquele vulto marrom, o toque suave no ar, a palha que surgiu do nada. A dor evitada era real. E a gratidão, um calor estranho que teimava em nascer no peito. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Ele se perguntava: por que eu? Por que a mim, um homem de fé, que tentou de tudo para sentir a plenitude, que acabou se curvando a uma superstição? A dor de sua inadequação espiritual, antes um poço sem fundo, agora tinha uma nova lente. Não era que ele fosse errado, mas que seu entendimento do divino era pequeno, limitado. Ele havia construído uma caixa tão apertada para Deus que a graça não conseguia entrar. O ar na cozinha parecia mais pesado, carregado com a verdade que ele evitava. Era como se a estatueta inanimada o olhasse e dissesse: eu não sou o problema. O problema é o que você pensa sobre mim. E sobre Deus. Aquele ídolo não era um Deus, ele sabia. Mas e se fosse um mensageiro? Um lembrete de que a graça podia vir de onde menos se esperava, em formas que desafiavam suas caixas de crenças mais rígidas. A ideia era um raio, um choque elétrico que percorria seus membros, deixando um rastro de formigamento. Ele sempre achou que havia um plano divino. Sim, mas um que transcendia dogmas e preconceitos. Ele nunca imaginou. A estatueta, de repente, não parecia mais um objeto de barro. Parecia uma chave. Uma chave para abrir as portas de sua própria prisão. Mas a dúvida ainda era forte, um nó apertado na garganta. Ele ainda precisava entender. E se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. O caminho de Elias estava apenas começando. A dúvida, o nó apertado, não era o único peso. O vazio que eu via em Elias, que ele sentia, agora se misturava a uma culpa dilacerante. Ele tentava afastar o pensamento, mas o cheiro de terra molhada, aquele que sentiu ao enterrar o santo, parecia impregnar suas mãos, mesmo lavadas. As noites eram longas, o travesseiro úmido de suor frio, e o silêncio da fazenda amplificava cada pensamento acusatório. Feitiçaria, idolatria, abominação. As palavras ecoavam, vindas de um lugar dentro dele que antes era inabalável. O zumbido que sentira na noite do enterro voltou, mais forte, como abelhas presas dentro da cabeça, um tormento constante. Era o diabo rindo, zombando de sua fé, ou era Deus testando-o, mostrando quão longe ele havia caído em seu desespero. A cada oração que tentava, as palavras morriam na boca, pesadas, sem sentido. O que dizer? Agradecer a um santo? Pedir perdão por ter sido salvo? A igreja parecia distante agora. Suas canções, meros ruídos que não alcançavam seu coração, apenas batiam na parede de sua angústia. Elias sentia a textura áspera da dúvida. A dor evitada era real, e a gratidão, um calor estranho que teimava em nascer no peito. Um calor que derretia a frieza da culpa, mas que o deixava ainda mais confuso. Ele se perguntava: por que eu? Por que a mim, um homem de fé, que tentou de tudo para sentir a plenitude, que acabou se curvando a uma superstição tão radical? Se você já sentiu esse chamado, diga: abra meus olhos. A dor de sua inadequação espiritual, antes um poço sem fundo, agora tinha uma nova lente. Não era que ele fosse errado, ele percebeu, mas que seu entendimento do divino era pequeno, limitado. Ele havia construído uma caixa tão apertada para Deus, que a graça não conseguia entrar por frestas inesperadas, por caminhos que ele considerava proibidos. O ar na cozinha parecia mais pesado, carregado com a verdade que ele evitava encarar, uma verdade que tinha o gosto amargo do arrependimento. Era como se a estatueta de barro, inanimada sobre a mesa, o olhasse com aqueles olhos pintados e dissesse, sem som, mas com uma clareza cortante: eu não sou o problema, Elias. O problema é o que você pensa sobre mim e sobre Deus. Aquela frase, silenciosa e afiada, ressoava dentro dele, um frio na espinha que subia e descia. Foi então, em um silêncio que parecia se esticar e preencher cada canto da casa, que a voz veio. Não um grito, nem um trovão, mas um sussurro que preencheu o ambiente. Um som que não vinha de fora, mas de dentro de seu peito, com uma ressonância que vibrava em seus ossos,
fazendo cada fibra de seu ser tremer. Não era a voz de um pastor, nem a de um anjo com trombetas. Era a voz da compaixão e da justiça, entrelaçadas numa melodia impossível de ignorar. Elias, o santo não te salvou apesar da tua fé, disse a voz com uma doçura que aquecia o coração, como o sol da manhã em um dia frio, mas com uma autoridade que pesava na alma, como o julgamento final. Ele te salvou através da tua dor, daquele ato desesperado de enterrar a imagem. Aquilo foi uma oração, um pedido de ajuda, não importa quem. A frase era um martelo, quebrando as paredes da caixa que ele havia construído, desfazendo anos de certezas. O ar se tornou denso com cheiro de orvalho e terra molhada, o mesmo cheiro da noite em que ele cavou o buraco, mas agora sem culpa, apenas com um aroma de redenção. Uma luz suave que não vinha da janela e não projetava sombras, envolveu a estatueta, fazendo-a brilhar com um calor que não queimava, mas acalmava, como um abraço. A graça não tem fronteiras, Elias. Continuou a voz, agora mais suave, quase um lamento. Minha misericórdia é vasta, e se manifesta de maneiras que desafiam a lógica humana para além de rótulos e preconceitos. Ele sentiu uma pressão suave no peito, como se um peso imenso, uma pedra de anos de angústia, estivesse sendo retirada. A clareza veio avassaladora, dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Ele entendeu, ele rendeu. A verdade pesava, mas não mais como culpa. Pesava como um bálsamo, um unguento que curava feridas antigas. O ídolo não era um deus, ele sabia agora, mas era um mensageiro, um lembrete vivo de que a graça podia vir de onde menos se esperava, em formas que desafiavam suas caixas de crenças mais rígidas. Havia um plano, sim, um plano divino, mas um que transcendia dogmas e preconceitos, que abraçava a humanidade em sua fragilidade e desespero. O Santo Antônio não o salvou apesar de sua fé, mas talvez através de sua dor, daquele ato desesperado de enterrar a imagem, que era no fundo uma oração por ajuda. Não importa quem, aquele foi o corte. O veredito pesava, mas a clareza doía e, ao mesmo tempo, o libertava de um fardo que carregava há décadas. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. Elias fechou os olhos, sentindo o calor da luz invisível na pele, o cheiro de terra subindo pelas narinas, agora com um novo significado. Quando os abriu, a luz suave havia sumido, mas a estatueta ainda estava ali, sobre a mesa. Não mais um intruso, mas um testemunho silencioso, de uma intervenção que reescreveu sua alma. Ele não era mais o mesmo. O retorno não foi um estalo, mas um mergulho lento de volta à realidade, como emergir de águas profundas. A luz da cozinha, antes tão comum, agora parecia nova, miúda, mas cheia de nuances que ele nunca notara. O cheiro de café coado misturado ao aroma de pão fresco invadia suas narinas com uma doçura que antes parecia trivial. Elias sentia o peso do corpo, mas era um peso diferente. Não mais o fardo da culpa, mas a solidez de um chão firme sob os pés. A consciência, porém, continuava pesando. Não era um peso ruim, mas a gravidade de uma verdade recém-descoberta. Ele tocou a estatueta. O barro, antes frio e inerte, parecia morno em suas mãos calejadas, como se guardasse o calor daquela voz. Era real. Tudo aquilo era real. Os dias que se seguiram foram de uma quietude transformadora. A rotina da fazenda, que antes era uma série de obrigações pesadas, começou a adquirir um novo ritmo. Elias acordava com o sol, mas agora, ao invés de pular da cama com a mente já nas tarefas, ele parava, respirava. O ar fresco da manhã, que trazia o cheiro de orvalho e terra molhada, não era só um sinal de um novo dia. Era um sopro daquela graça sem fronteiras. Ele sentia a textura da madeira da sua cama, o calor do cobertor. Pequenas coisas, detalhes. Eram micro-recompensas, pequenas pistas de que a vida em sua essência era um milagre contínuo. Ele não precisava mais forçar a fé. A fé simplesmente estava ali, em cada grão de poeira dourada pela luz do amanhecer. Sua relação com a terra mudou. Antes era trabalho árduo, suor e cálculo. Agora, ao tocar a terra, ele sentia a vida pulsando,
a promessa de crescimento. Não era só plantar milho. Era participar de algo maior. Ele via Deus não apenas no púlpito, nas palavras do pastor, mas no milagre da palha que o salvou, na estatueta desenterrada, na própria vida que lhe foi concedida. Aquela voz havia desfeito o nó. Não era sobre o ídolo. Era sobre o que o ídolo representava. Um canal para a ajuda divina. Mesmo que ele a tivesse buscado com desespero e ignorância. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. A rigidez que o acompanhava há anos começou a se dissolver. Aquele vazio, aquele eco oco, onde deveria residir a plenitude divina, agora era preenchido por uma sensação de leveza, um calor que irradiava de dentro. Ele não precisava renegar sua fé evangélica, não, mas precisava expandi-la. Permitir que a luz entrasse por frestas inesperadas, por caminhos que ele, em sua teimosia, havia fechado. A Bíblia que ele lia, que antes era um manual de regras e proibições, agora se revelava como uma carta de amor, cheia de misericórdia e perdão. Não que as regras tivessem desaparecido, mas a interpretação havia mudado, ganhado um novo tom, mais compassivo. Ele começou a olhar para a família com outros olhos, menos julgamento, mais paciência. As discussões com a esposa, antes recheadas de um orgulho silencioso, agora se transformavam em conversas onde ele estava disposto a ouvir. A voz da compaixão e da justiça ressoava em seus ouvidos, lembrando-o da vastidão da graça. Ele se sentia não mais quebrado, não mais inadequado, mas um recipiente de uma verdade maior. Um homem escolhido para testemunhar que a misericórdia de Deus é vasta e se manifesta de maneiras que desafiam a lógica humana. Aquele zumbido que era tormento, agora era apenas uma lembrança distante, um sinal de que algo havia sido curado. As conversas com os vizinhos, que antes eram sobre a lavoura ou o tempo, agora ganhavam um novo tempero. Elias falava menos de si, mais de uma estranha gratidão. Não pregava, não evangelizava da forma antiga. Ele simplesmente compartilhava a paz que sentia, o calor que o invadia. O cheiro de terra molhada, que antes trazia culpa, agora era um perfume de esperança. Ele havia se libertado de uma prisão invisível, uma gaiola de dogmas que ele mesmo havia construído. E se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Talvez ela também precise enxergar além das suas caixas. A devoção de Elias se transformou. As orações não eram mais pedidos desesperados ou tentativas de barganha. Eram diálogos, conversas com um Deus que se revelou maior, mais amoroso do que ele jamais imaginou. Ele continuava indo aos cultos, mas agora sentia a plenitude que antes lhe faltava. Via os irmãos levitando em êxtase, e agora entendia que o Espírito, sim, vibrava no ar denso da igreja, mas também no campo, na palha, na estatueta de barro. A graça estava em todo lugar, esperando ser reconhecida. O que ele viveu não foi um milagre de Santo Antônio, mas um milagre de Deus, usando o inesperado para tocar um coração endurecido. E a história de Elias é um testemunho vivo. Se a história de Elias é um testemunho vivo, é porque ele decidiu não mais se esconder. Os passos na terra, antes apressados pela ansiedade e pelo peso das responsabilidades, agora eram mais lentos, mais conscientes. O cheiro forte do esterco no curral, que antes era só parte do trabalho braçal, agora trazia uma estranha conexão com a vida que nascia e se renovava. Um ciclo que ele percebia com olhos novos. Ele observava o gado no pasto com uma calma que não conhecia. Notava os pássaros de cores vibrantes que pousavam nos fios da cerca, cantando melodias que antes passavam despercebidas. A luz do sol, batendo forte na pele, já não era apenas calor que cansava. Era uma carícia dourada, um lembrete constante da presença que o havia salvado. A textura da terra sob seus pés, antes apenas um detalhe, agora parecia viva, pulsando com a promessa de crescimento. Ele ainda ia à igreja, sim, mas o sermão, antes uma série de regras a serem seguidas cegamente, agora era filtrado por essa nova lente de compaixão e graça. Ele não engolia mais tudo sem questionar, mas não com rebeldia ou sarcasmo, e sim com uma sede de profundidade,
buscando a essência do amor em cada palavra. O vazio que sentia ao ver os outros levitarem em êxtase, com o calor do espírito os envolvendo, agora era substituído por uma empatia silenciosa, o entendimento de que a fé se manifestava de muitas formas. A dele agora era mais ampla, mais porosa, capaz de abraçar o mistério. Ele não precisava de um êxtase visível, de um barulho ensurdecedor para sentir a presença divina. A presença estava no ar que respirava, no silêncio do campo, na semente que plantava, no calor do sol que aquecia a pele. A esposa, Dona Rosa, notou a diferença nos olhos dele, antes carregados de uma preocupação velada e um cansaço que pesava nos ombros. Agora, eles brilhavam com uma curiosidade terna, uma leveza que a surpreendia. As discussões sobre pequenas coisas, sobre o gado que fugia ou a colheita que atrasava, diminuíram, dando lugar a conversas mais abertas. Elias parava para ouvir, de verdade, o tom de sua voz mais suave, sem o ruído da impaciência. O silêncio entre eles não era mais de tensão, mas de um entendimento profundo, que crescia, como uma planta bem regada. Ele a abraçava mais, sentia o cheiro familiar de lavanda e do tempero da cozinha em seu cabelo. Um aroma que trazia conforto. O toque, antes rotineiro, agora tinha um peso, uma ternura que ele havia esquecido, um calor que transbordava do coração. Ele começou a ver a família não como uma série de obrigações, mas como um presente precioso, um reflexo tangível daquela graça que ele encontrou na palha. Os vizinhos, acostumados com Elias calado e sério, notaram a mudança. Ele não era mais o homem que evitava o olhar, que passava apressado pela estrada de chão. Sua voz grave e calma oferecia palavras de conforto que não eram clichês religiosos vazios, mas vinham de um lugar de experiência, de uma dor que havia se transformado em sabedoria. Ele se oferecia para ajudar, não por dever cristão, mas por um impulso genuíno de servir, de estender a mão. A comunidade, antes um grupo de pessoas com quem ele compartilhava o trabalho e as preocupações, agora era uma extensão da sua nova fé, um campo fértil onde a misericórdia podia ser semeada e colhida. Ele sentia o peso de suas palavras, mas um peso bom, de responsabilidade e amor. Se acredita que a consciência continua, escreva agora. Eu acredito. A estatueta de Santo Antônio, antes um objeto de vergonha e culpa, agora repousava em um lugar discreto, mas visível, na sala de sua casa. Não era idolatria, ele sabia, não da forma que sua fé evangélica o ensinara a temer. Era um lembrete tangível de que Deus age de formas misteriosas, que a oração pode ser um desespero sussurrado no escuro, um ato de rebeldia que no fundo é um clamor sincero por salvação. Suas orações, antes cheias de pedidos e confissões de culpa que pesavam na alma, agora eram mais de gratidão, de admiração pela vastidão da graça. Ele sentia a presença divina não apenas no púlpito da igreja, com o som do coro e o calor dos irmãos, mas no canto dos pássaros ao amanhecer, no vento que balançava as folhas das árvores, no cheiro da chuva que vinha e molhava a terra. A fé não era mais uma armadura pesada, mas uma pele sensível e viva que o conectava a tudo. Um calor constante sem queimar, que o acompanhava em cada passo, em cada respiração. Ele não era mais quebrado, não mais inadequado. Era um recipiente, um testemunho vivo. Mas ainda havia um passo a ser dado, um convite a ser feito. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Aquele zumbido, a lembrança da culpa, ainda era um eco distante. Um vestígio do passado que precisava ser silenciado de uma vez por todas. Elias havia encontrado a graça, a liberdade. Mas como compartilhar essa luz com o mundo que, como ele antes, estava preso em suas próprias caixas de crenças, em seus próprios dogmas e preconceitos? Como convidar outros a enxergar a misericórdia vasta que desafia a lógica humana, que se manifesta nos lugares mais improváveis? A jornada de Elias, afinal, era apenas o começo de algo muito maior, um chamado para transcender o que se conhece e abraçar o mistério da fé. E se, assim como Elias, você também estiver sendo chamado a enxergar além do que lhe foi, o que você enterrou ou evitou por medo ou preconceito,
A verdade dói sim, mas liberta. A clareza chega e com ela a paz. Não espere a queda, não espere o desespero. Decida hoje, agora. Se essa decisão é sua, escreve agora: Jesus, eu te escolho. Deixe que essa frase ecoe em seu coração, um compromisso de abrir espaço para o inesperado, para a vastidão da misericórdia que não cabe em caixas. Sinta o peso dessa escolha, a leveza que ela traz, como um ar fresco que limpa a poeira antiga. E amanhã de manhã, quando o sol nascer e o cheiro de café invadir sua casa, comece diferente. Primeiro, leia novamente a passagem de Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Segundo, faça uma atitude de perdão. Perdoe alguém que você tem